Olá pessoal, estamos mais uma vez aqui com a Iancast, eu, Marcelo, e a Tainá Vilar Rudnick, viu? Eu não erro nunca mais o sobrenome dela. Ela não deixa, né? Boa noite, Marcelo. Olá, boa noite, boa tarde, bom dia. Depende aí de quem está escutando. Depende do horário que você está vendo a gente. Hoje nós estamos aqui para falar de alagamento, é isso? Pois é, não, para falar como não aconteceu o alagamento. Para não acontecer. Para evitar isso daí. E tem gente que vai assim, e aconteceu um alagamento, já entende tudo por que está acontecendo aquilo ali. Exatamente. Já sabe qual é a preocupação, né? E a engenharia que tem por trás disso daí. Muito bem-vindo ao nosso podcast, o senhor engenheiro Arthur Tunes. Exatamente. Esse Tunes é o quê? Italiano, é? É espanhol. Espanhol, Tunes. Espanhol. Ah, legal. Conta um pouquinho pra gente, Arthur, como é que foi a sua trajetória para saber um pouco de drenagem e tudo mais. Do comecinho lá, quando você decidiu ser engenheiro. Eu vim parar aqui em Maringá aos 17 anos. De onde? Vim de Regente Feijó, ao lado de Presidente Prudente, na Paulista. E na época eu passei em alguns vestibulares. Cheguei a passar na Unicamp, na Unesp, mas quando eu cheguei em Maringá eu me apaixonei pela cidade, foi amor da primeira vez. De novo, a melhor cidade do Brasil, a gente já viu apaixonado por Maringá. Tá muito dinheiro pra cá também, né? Que bom, por isso que estavam construindo coisas bonitas aí. Exatamente, isso foi em 93, né? Me formei em 98 e desde então venho trabalhando aqui em Maringá e toda a região, né? No início da formação eu trabalhava muito com projetos, né? Projetos gerais de edificações, etc. E num segundo momento eu abri a minha própria empresa e parti mais para execução. Mas nunca perdi esse hobby de projetar. Sempre fui apaixonado por projetar, principalmente essas infraestruturas urbanas, né? Sempre busquei pesquisa nisso. E apesar de não ter tempo, ia para o escritório de madrugada, projetando, pesquisando, conciliando. E acabei desenvolvendo vários projetos aqui, né? Na região, em Maringá e algumas soluções. Aí a gente tem tentado chegar num melhor consenso aí. Como é que foi esse interesse para a drenagem? Então... Foi um acidente? Foi meio que um acidente, né? A gente vai se deparando com as percalços da profissão, né? Com as diversidades, né? Que engenharia é uma atividade muito ampla, né? E essa parte de projeto de drenagem sempre me atraiu, sempre me encantou um pouquinho isso, como buscar soluções, por que está acontecendo, por que esses eventos climáticos estão mais acentuados, né? E a gente acaba tomando isso quase como um hobby, né? Uhum. Mas hoje não é hobby, hoje é a tua principal atuação profissional, ou ainda não? Ainda não, eu estava bem focado nisso até uns 2, 3 anos atrás, mas por conta da exigência de canteiro de obra, né, que a gente tem edificações em execução, e eu acabei deixando um pouquinho de lado essa atividade. Trabalho em alguns projetos assim bem pontuais para alguns clientes que a gente ainda tem algum relacionamento ali, né, alguma consultoria a gente faz para o pessoal mais novo que está vindo, né, quando tem dificuldade, mas eu não trabalho especificamente com isso. Perfeito. Assim, hoje não é o meu dia a dia. O dia a dia é obra. Mas eu não me consigo me afastar. Volta e meia eu tô encostado no computador, estou ajeitando alguma coisa disso. Sobre alagamentos, o que mais provoca isso? O que você tem percebido durante sua carreira aí? Qual é o principal causador de tanto transtorno? Olha, Marcelo, a gente pode observar, isso é facilmente observado, que os eventos climáticos estão cada vez mais drásticos, né? mais abundantes. Né? A seca é muito forte, a chuva é muito forte, eventos muito concentrados. Né? E o ser humano ainda não tomou consciência de ajudar a natureza, né, nesse quesito. Então a gente tem judiado muito. Pelo contrário, né? Pelo contrário. Então, assim, nós temos uma grande evolução ainda para desenvolver, né, nos sistemas de engenharia, né, eu acho que nós temos que partir para um segundo momento da nossa vivência, da nossa passagem aqui na Terra, né, se preocupar um pouquinho mais com o planeta. A nossa casa, né? A nossa casa, né, esse legado que a gente vai deixar aí para a humanidade, né, o que nós queremos deixar para os nossos filhos, né, então a natureza tem cobrado cada vez mais forte isso. E a gente tem a mania de, às vezes, esconder a sujeira debaixo do tapete, né? A gente dá aquela empurradinha. No caso aí, até sujeira literal, né? Exatamente, né? Então, o que acontece? A gente pega a nossa água, joga para o vizinho joga para outro vizinho joga na rua. E aí a gente vê uma série de fenômenos acontecendo, né? Então, muitas vezes a gente pensa que vê, por exemplo, a ponte do Rio Ivaí lá transbordando,
E muitas vezes o começo da causa está aqui na nossa casa, né? Onde a gente não fez o dever de casa aqui de segurar essa água, de reter, de aproveitar, né? Um planejamento urbano também adequado, né? Tudo isso está envolvido. Acredito que só através da educação a gente consegue mudar essa mentalidade, ou a fiscalização, ou tudo. Educação, investimento. Eu acho que a educação é o princípio de uma nação forte, né? Uma nação próspera, sempre a educação é a base de tudo, né? Um segundo agente nisso aí, eu acho que o poder público tem que ser o incentivador dessas boas práticas, né? O regrador de todos os elementos, né? Do crescimento da cidade. Como nós queremos ter a nossa cidade daqui a 20 anos, 30 anos, 50 anos. Eu acho que o poder público tem papel fundamental nisso. Arthur, e no mundo ideal, que a gente sabe que é bem longe do que acontece hoje, né? O que você enxerga que seria o correto, assim, de procedimento? Se é em novas edificações, o que a pessoa teria que fazer? Ou seria a prefeitura vir com isso planejado desde sempre? O que você acha que, se a gente tivesse aí recurso e poder para fazer tudo correto? Então, assim, até hoje, qual que é o conceito de águas pluviais, né? Normalmente a gente recolhe lá no nosso quintal, joga para a sarjeta, da sarjeta boca de lobo, riozinho, e esse vai para um rio maior e assim por diante, né? Nós não temos feito o trabalho de recomposição dessa água no subsolo, nós não temos dado chance e espaço para que essa água percole e venha alimentar o nosso lençol freático. Isso não só da cidade, tá? Na agricultura também a gente tem feito isso. Então, assim, nós temos que partir para técnicas, isso é uma opinião minha e avalizada por alguns estudos, tá? Nós tivemos um estudo recente agora do professor Sandro lá da UEM, de um poço de infiltração. Depois daquele problema que nós tivemos lá naquela pista de caminhada emborrachada, que teve aquele problema de alagamento, então foi feito um estudo de monitoramento com poço de infiltração. E ali ele tirou dados belíssimos, né? A gente tem pouca pesquisa a respeito disso, né? Teria que ser investido um pouquinho mais também, de que a eficiência desses poços de infiltração, a gente coletar lote a lote, fazer essa pulverização da solução, ela é muito mais eficaz do que uma solução concentrada, né? Porque se a gente deixar para juntar toda essa água e combater lá embaixo, um volume muito grande, ou o custo é muito oneroso, ou, no caso de uma falha do sistema, a catástrofe é alta, né? Muito grande. Então, se a gente viesse combatendo isso, lote a lote, cada lote tendo ali sua cisterninha de reaproveitamento de água, seu pocinho de filtração, a gente estaria trabalhando nas duas pontas, né? Tanto na diminuição desse volume lá na ponta, a economia de água aqui na geração de quem está utilizando, e também os danos que essa água vai causando ao longo do percurso aí. E esse não seria um investimento muito alto? Esse sistema pequeno ali que eu poderia ter na minha casa. Ele fica muito mais pulverizado, né? E acaba que, ao longo do tempo, isso vai se pagando, né? Porque cada vez que o recurso natural vai se esgotando, e vai se tornando mais caro, né? Proporcionalmente, o que a gente pagava de água há 10, 15, 20 anos atrás, hoje é muito mais alto, né? Então, acredito que essa conscientização, aliada com esses programas de governo e até alguns tipos de incentivos, poderiam bem a calhar nesse sentido. E eu poderia fazer uma relação com o que acontece hoje com a energia solar, que você tem um investimento e depois vai retornando isso ao longo dos anos? Perfeitamente. A ideia seria mais ou menos essa, né? Você ter um investimento. Se você não tivesse retorno, só o retorno ambiental ele já é válido, né? Já se paga, né? A conscientização já é válida. Mas eu acredito que chegaremos a um tempo que isso se tornará financeiramente viável também. Arthur, ao longo dos seus anos aí de experiência, a tecnologia tem beneficiado, ajudado em combater ou diminuir esse tipo de problema? Na verdade, tem sido feito muito pouco investimento nessa área, tá? A gente, se você pegar os modelos, mesmo nas cidades maiores, o que era aplicado há 50 anos ainda é igual hoje. Ainda é o mesmo. Nós temos algumas cidades aí, alguns locais de vanguarda, que trabalham com lagoas de detenção, alguma coisa nesse sentido, mas nós somos um bebezinho ainda nesse assunto. Temos muito a aprender a caminhar, a correr, temos muito a evoluir ainda. Você pode citar um lugar que seja referência?
Não sei se a gente tem aqui no país ou seria fora. Olha, nós temos, por exemplo, aqui dentro de Maringá, o Eurogarden, por exemplo, é um bairro de referência. Ele buscou uma certificação. Então, certificações, no LEED? Então eles estão fazendo certificação LEED, certificação WELL. Então o próprio conceito aqui em Maringá, a gente já tem algo novo para mostrar aí para a sociedade, tá? Eu antecipo para vocês aí que eu tenho certeza que nessa nova administração, né, do Silvio Barros, nós teremos alguma novidade aí, nós teremos uma tendência de governo bem focada nesse assunto. Vai ser dada uma atenção especial, né, nas obras públicas, e talvez isso venha até para o setor privado aí como alguma forma aí de incentivar esses tipos de práticas. A gente tem que aproveitar também que o Eurogarden está aqui e serve como modelo para um monte de coisa. Exatamente. Mas o fato é né? Bem leigo, né? O fato dele também do Eurogarden estar numa topografia um pouquinho mais alta, isso também não facilita também o processo de contenção de... Na verdade, ele é o início, né? Quem está no alto, ele tem que combater a água para não provocar dano no vizinho mais baixo, né? Então, assim, é uma sequência, é uma cadeia, né? Uhum. Você não pode pegar o teu lixo e varrer para debaixo do tapete. Ele está fazendo o papel, ele está fazendo o dever de casa. Ele está fazendo o dever de casa, né? Então, você imagina se ele pegasse toda aquela água e jogasse para baixo e assim possessivamente. Isso que poderia acontecer antigamente, né? Exatamente, né? Além disso, né, se você pegar assim, a taxa de permeabilidade de uma zona urbana, antigamente a gente tinha terrenos enormes aí, né, o mercado imobiliário era outro, então você tinha lá 50% do terreno pavimentado, 40%, 60%, hoje nós temos 90%, 100% de impermeabilização, né, e isso vai provocando um aumento ali na tua sarjeta, na tua boca de lobo, e as redes existentes vão se tornando insuficientes. Então, aquilo que eu falo, né, você vai consumindo essa água, terreno a terreno, momento a momento. Até a arborização, Marcelo, ela acaba ajudando no retardamento para que essa água chegue lá no rio, né? Então, quando ela chove lá na folhinha, ela demora para pingar no chão, demora para escorrer, você está promovendo um retardamento, uma distribuição ao longo do tempo dessa água, que ela alivia o corpo hídrico, né? Então, isso é importante, né? Então, assim, para combater a água de chuva, não é uma ação, são várias ações pontuais que vai pulverizando e no final te dá um resultado satisfatório. As calçadas ecológicas também contribuem. Contribuem, com certeza. Acho que tem poucas na cidade? Com certeza. Olha, Maringá é referência, né? Então, assim, quando a gente fala pouca, eu acho que é pouco porque nós deveríamos ter muito mais, né? Mas quando se compara Maringá com uma cidade do porte de Maringá, em estado de São Paulo, em outros locais, a gente vê que a gente tem uma certa vantagem ainda, tá? A questão da área permeável que tem que ser mantida em projetos, acaba, ainda que seja mínimo ali, né, essa área acaba sendo bem cumprida. Acaba sendo bem cumprida. O mínimo que se faz, né, um pouquinho que se faz, é aquela história do incêndio na floresta, né? Quando o Beija-Flor estava lá carregando a sua aguinha, e aí, Beija-Flor, o que você está fazendo? Eu estou fazendo a minha parte. Era pouquinha água, mas ia ajudar. Se todo mundo fizesse, a coisa ia se dar bem. Agora, um ponto que vale destacar aqui na nossa cidade é que nós temos assim, um plano diretor bem resolvido. As entidades sociais, ali, as entidades, elas sempre são participativas, né, no plano diretor da cidade. Então, você veja bem, né, nós temos hoje, ao lado de um corpo hídrico, nós temos ali 15 metros de APP, mais 15 metros de não edificável, mais a rua paisagística. Então, nós temos uma faixa bem longa, né? Para começar o asfalto, para depois, do outro lado da pista, nós temos a edificação. Então, assim, por mais que ainda nós estamos um pouco arcaicos, né? Na retenção da água, estamos judiando um pouquinho daquele corpo hídrico, nós não temos, assim, problema de alagamento de vilas, né? De bairros, porque nós temos espaço ali físico para que essa água, quando tiver uma enchente, ela resolver. E não temos rios atravessando também a cidade, né? Temos uma vantagem. Uma vantagem, né? E esses rios têm essa caixa larga, né? Essa preservação ao longo do seu leito, né? Que ajudam esse desafogo, né? Temos muito a evoluir ainda. Quando a gente visita aí fundos de córrego, é bastante sujeira, né? A gente encontra muito lixo, muita sacola, muita garrafa PET, né? Então, acho que as ações ambientais ainda tem muito a desenvolver, né? Mas, pelo menos, nós temos alguns pré-requisitos que nos permitem a ter uma certa vanguarda nisso. Uhum. Perfeito. Por exemplo,
Eu sei, não é o nosso caso, mas tem cidades que sofrem bem mais com isso. Meus pais, por exemplo, moram em Porto Velho, Rondônia. Todo ano tem enchente, tem alagamento, o rio sobe. Para uma cidade que está assim, em uma situação já mais crítica, já sofrendo com isso de fato, o que pode ser feito? Porque aí a gente não tem a opção de evitar, a gente tem que combater. Engenharia da solução para tudo, tá? Então, se você tem lá uma cidade muito baixa, você faz sistemas ali de contenção, né? Você tem isso na Holanda, né? Sistemas lá de comportas, etc. Então, assim, só que caro, né? São sistemas caríssimos, são sistemas que... Quanto mais complexo o problema, mais cara fica a solução, né? Então eu acredito assim, é difícil falar da região lá de onde teus pais moram, né? Qual o problema específico, se é de enchente, se é uma cota de alagamento, se é alguma coisa desse tipo, para a gente opinar. Mas acho que assim, o planejamento urbano, de quando você libera um loteamento, se você já leva em consideração as cotas máximas do rio, você já evita muita coisa, né? Então, o ideal é que não se permitisse lá atrás, né, que fosse urbanizado essas áreas, fossem somente pontos mais altos, né? Ou que fossem implantados sistemas que efetivamente funcionassem, né? Por isso a importância do planejamento, né? Porque isso que você falou do agora ser muito caro para resolver, porque agora já tem cidade lá, já tem gente morando. Então, agora sim é muito mais caro do que poderia ter sido feito. Com certeza. Alguns anos atrás. E os danos também, eles são muito mais graves hoje, né? Porque como você não teve esse planejamento lá atrás, cada enchente você tem lá centenas de famílias desabrigadas, né, perda de morte. É isso que eu fico pensando. Eu acho que o noticiário que a gente vê esse ano vai ser o mesmo que a gente vai ver ano que vem. Vai ser o mesmo que vai cíclico. Esse ano foi muito pesado. Você não vai dar tempo, né? Mas a gente vê todos os anos a mesma coisa, né? Parece que as coisas não evoluem, parece que são tragédias anunciadas, né? São tragédias anunciadas, né? Exatamente. E o sistema de drenagem ela tem uma particularidade que politicamente ela não é atrativa, são obras enterradas, né? Politicamente ninguém vê, né? Então, politicamente ninguém vê, né? Quando você vai asfalto uma rua, quando você faz um prédio, todo mundo vê. Quando você enterra uma galeria, todo mundo se esquece Quando dela. você melhora uma rede de esgoto também, ninguém vê, né? Porque só vê o transtorno, né? Exatamente. Porque a água está parada, estão trocando lá toda a tubulação e... Arthur, e você acha que a gente está melhorando nessa parte de planejamento? Eu acho que sim. Eu acho que nós temos melhorado. Maringá mesmo tem exigido alguns estudos aí do corpo hídrico para receber essas drenagens. Temos casos de loteamentos que foram exigidas bacias de retenção para que essa água tivesse um acúmulo ali e fosse jogada mais lentamente no rio. Isso está sendo implantado. Eu acho que a partir da implantação desses sistemas, nós vamos ter alguns exemplos práticos, vamos poder avaliar se isso está dando certo, quais os pontos podem ser corrigidos. E é uma questão de tempo aí para a gente conseguir melhores resultados, sim. Ai, que bom. Então, está caminhando, né? Está caminhando. Ainda que talvez não na velocidade que a gente queira, mas o negócio está andando, isso é importante. Exatamente. Qual o conselho que você daria para um gestor público em relação ao problema de drenagem? Né? Olha, eu acho que assim é planejamento. Então, realmente esquecer aqueles desejos, aquele ímpeto pessoal de fazer a todo custo e realmente planejar. Se não dá para fazer uma área de um asfalto lá de 2 km, que se faça mas bem feitinho, né? Então não adianta querer fazer uma coisa para a população ver, só para aparentar ser bom e não fazer bem feito. Então façamos devagar, façamos no passo a gente sabe que o cobertor é curto, né? O dinheiro muitas vezes é limitado. Então, que isso seja feito da melhor forma possível, dentro das normas, dentro das leis, com as previsões, com os técnicos adequados. Tá aí um recado, então, né? Para quem está assumindo aí a partir de 2025. Bastante. E o que a gente pode fazer enquanto engenheiro, enquanto sociedade, para ajudar? Eu acho que todo mundo deveria pensar no seu sisteminha de reuso de águas pluviais, tá? Por menor que ele seja, que seja ali 1.000 litros, 500 litros... o tanto que a pessoa conseguir reaproveitar disso, ele vai estar ajudando e contribuindo bastante o sistema hídrico aí.
Perfeito. Arthur, olha, foi uma aula, viu? Uma verdadeira aula aí. E eu gostaria de deixar aqui bem um espaço para ti aí, para dar o seu recado aí. Por favor, gente, colabore com o nosso planeta, né? É isso aí, gente. Vamos colaborar. Eu acho que um pouquinho de cada um. Isso vai trazer uma satisfação pessoal para vocês. Vocês vão ver que vale a pena. São sistemas baratos, econômicos, não precisa ser nada sofisticado, coisa bem rústica mesmo, né? As empresas maiores aí, que têm maiores áreas de telhado, pode trabalhar isso numa escala mais industrial, como já é feito, né, em muitas indústrias aí. Mas você cidadã que tem ali teu telhadinho, que seja uma caixa d'água para uma tortinha, vai valer a pena. Perfeito. Beleza? Obrigada. Você gostou do Arthur? Não sei, Foi muito foi legal. ótimo. Eu antes vou só pedir, porque eu sempre peço, para você deixar algum recado aí para quem é engenheiro e está entrando na área, ou de talvez se interessar pela área da drenagem, ou não, né, já que você não é exclusivamente da drenagem. Mas tem mais gente, né, que ele está falando. Precisa, tem campo para quem quer atuar nisso aí? Olha, na verdade, nosso país é um país emergente, né? Nós temos uma deficiência ainda de engenheiro muito grande, né? Nós temos muito para fazer. Quem teve oportunidade de sair para fora, aí, Europa, né? Não só no campo de drenagem, mas no campo de acústica, estradas, rodovias, ferrovias, toda a infraestrutura. Nosso país é muito jovem ainda, nós temos tudo para ser feito aqui, tudo para ser construído. Então, podem investir, não tenham medo da concorrência, tem muito engenheiro se formando, mas também tem muito médico, tem muito dentista, e os bons, os dedicados, os apaixonados vão se destacar, vão ter sucesso. E tem muita cidade, Muito trabalho também. Tem muito trabalho. Nós devemos passar agora, nos próximos anos, uma readaptação nas cidades, né, do ponto de vista de envelhecimento da população, né? Então a população aí, o IBGE tem demonstrado que nós vamos ser mais velhos, né? Vão ter menos jovens na rua. Então nós temos que preparar a cidade para esses velhinhos, para nós sermos velhinhos e poder utilizar bem essa cidade, né? Com qualidade de vida. Com qualidade de vida. É um desafio, né? Nós temos muito a ser feito nesse sentido também, viu, gente? Com certeza, com menos alagamentos. Com menos alagamentos. Obrigada, Arthur, uma honra. E eu que agradeço. Obrigada, Marcelo, por acompanhar mais uma vez. E o nosso IronCast vai ficando por aqui, graças ao nosso edital, né? Ao nosso termo de fomento do CREA. Isso aí. Muito obrigado. Eu e a Tainá. Do Junique. Não esqueço, não. Tchau, gente. Obrigado. Tchau.